Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021, estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Lucas, capítulo 5, versículos do 12 ao 16, que diz assim: Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós ouvimos falar sobre a cura de um leproso. E é muito interessante porque, com certeza, aquele leproso, de alguma forma, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Não foi do nada que ele chegou até Jesus. Ele ouvira falar sobre Jesus de alguma forma. E diz o Evangelho que quando aconteceu que Jesus estava numa cidade, e aí havia um leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés. Veja, o homem caiu aos seus pés, se prostra aos seus pés. E continua o Evangelho, dizendo que ele pediu. Ele disse: Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Veja, meu povo, vale ressaltar que a lepra, na época de Jesus, era uma doença, além de ser contagiosa, era uma doença que não tinha cura. Não se tinha cura para a lepra na época de Jesus. Então se tratava de uma doença que a pessoa poderia simplesmente, no momento de desânimo, não acreditar mais, não alimentar mais nenhuma esperança que pudesse ser curado. Mas com certeza aquele homem, aquele leproso, de alguma forma, ouviu falar de Jesus. E aqui tem um detalhe muito importante. Porque por mais que muitas vezes, como no caso do leproso, as nossas doenças, se diga que não se tem mais a cura, que são doenças incuráveis, e aqui nós podemos aplicar em várias outras situações da nossa vida. Situações estas que nós julgamos que não tem mais jeito, não tem mais solução, aquele problema que nós pensamos que não temos mais como resolvê-lo, não tem mais saída para essa situação. Mas veja, como a falta de esperança e de confiança paralisa uma pessoa. Mas ao mesmo tempo, como a fé e a esperança destrava uma pessoa. Aquele leproso com certeza sabia que a sua lepra era uma doença incurável. Mas ele acredita. Quando ouve falar de Jesus e quando vê, ele se prostra e faz o pedido. E faz o pedido por quê? Porque ele acreditava que Jesus tinha o poder de curá-lo. É tanto que é isso que ele diz: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Se queres.
E ele ainda se conforma, à vontade de Jesus, se queres. Mas uma coisa ele tinha certeza: tu tens o poder. Queridos irmãos e irmãs, que nós, diante dessa palavra, possamos voltar a depositar diante do nosso impossível, diante da enfermidade incurável, diante do problema que nós julgamos não ter mais solução, que possamos hoje voltar a depositar em Jesus a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé. Porque verdadeiramente Jesus tem o poder de realizar o impossível. Mas para Ele realizar, para Ele fazer o impossível acontecer, Ele espera também de nós uma fé, que nós acreditemos nele. Por isso que Deus hoje renove, por meio dessa palavra, desse evangelho, a sua fé e a sua esperança. Não desanime diante daquilo que você pensa que não tem mais jeito, e que você alimente a sua fé e a sua esperança por meio da palavra do evangelho, sempre. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.